fazendo uma breve revisão, a gente viu que sistemas em equilíbrio, né, são aqueles que são atingidos em transformações espontâneas, né, no qual as grandezas termodinâmicas não variam, né, todas as grandezas termodinâmicas que vocês conhecem, ΔG, ΔH, ΔS, mas em especial aqui eu destaco o ΔG, que é um parâmetro bastante importante para a gente, de modo então que eu posso dizer que no equilíbrio, o ΔG desse processo, dessa reação, dessa transformação é igual a zero, né? A gente viu também o conceito de fase, que é representado pela letra P. Essa fase é uma porção macroscópica homogênea do sistema em relação à composição e ao estado físico. Então, a gente viu alguns exemplos que, em alguns casos, não necessariamente fase quer dizer número de estados físicos. Uma outra coisa que a gente viu ontem foi a introdução de uma nova grandeza termodinâmica, que, no fundo, vocês viram que nem é tão nova assim, né? Que nada mais é do que a energia livre molar, que aqui a gente vai dar um nome especial para ela, que é potencial químico. Né, que a gente viu, então, que a definição básica para um sistema contendo um componente é que esse potencial químico é dG, dN, AT e P constantes, e esse é um parâmetro que a gente vai utilizar bastante para julgar tanto a espontaneidade de um processo quanto a estabilidade de uma fase de um sistema. A outra coisa que a gente viu ontem na aula também foi a introdução aos diagramas de fases. A gente viu que esses diagramas são gráficos de pressão em função da temperatura, que mostram em quais regiões cada uma das fases são termodinamicamente estáveis. Isso para um sistema de um componente. Então, por exemplo, esse gráfico ilustrativo mostra que nesse intervalo de pressão e temperatura, a fase mais estável, a fase em equilíbrio, é a fase sólida. Variando a pressão e a temperatura nesse intervalo, o gráfico nos diz que para esse componente hipotético, a fase mais estável é a fase líquida. Já a fase gasosa, ela existe em toda essa região de pressão e temperatura aqui, para esse sistema hipotético, que por enquanto eu nem nomeei, uma substância X qualquer que está pura num sistema. E a gente viu também que essas linhas aqui, elas são as fronteiras, ou seja, elas são as bordas, né, as fronteiras que separam regiões diferentes, e ao longo dessas linhas a gente tem coexistência de duas fases. Então, essa linha que separa o sólido do líquido, ao longo dela a gente tem essas duas fases coexistindo simultaneamente. Essa linha que separa o líquido do gás, a mesma forma, ao longo de exatamente em cima dessa linha, a gente tem as duas fases, líquida e gasosa, coexistindo. E aqui também é a mesma coisa para o equilíbrio sólido-gás, ou sólido-vapor, né? Ao longo dessa linha aqui, exatamente, essas duas fases coexistem em equilíbrio. E a gente terminou, então, falando, né, que esse ponto aqui, bem no finalzinho da curva de equilíbrio líquido-gás ou líquido-vapor, é o ponto crítico, né, onde a gente tem a formação de um fluido supercrítico, que eu falei para vocês que ora aparece um líquido, ora aparece um vapor, né, tem propriedades de ambos os estados da matéria aí. E aí, então, dando continuidade, então, ao tema dessa aula de hoje, a gente vai focar, então, ainda no capítulo 4 do Atkins, na seção 4.2. Então, se vocês forem ler o capítulo que eu disponibilizei para vocês, leiam, então, a seção 4.2, que se refere ao conteúdo da aula de hoje, tá ok? Avançando um pouquinho mais, a gente vai começar a falar hoje sobre a regra das fases de Gibbs, que é uma regra bastante importante que dá o número de parâmetros que podem ser variados de maneira independente, de modo a manter o número de fases em equilíbrio constante. Esse número de parâmetros que podem ser variados sem alterar as fases que estão em equilíbrio, ele é chamado de variância, e é representado pela letra F. Mais uma vez, aqui não é muito intuitivo, né? F para representar a variância, mas essa é a nomenclatura que é utilizada, tá bom? Então, essa variância nada mais é do que o número de parâmetros que um sistema tem, que pode ser alterado sem mudar aquelas fases que estão coexistindo em equilíbrio ali, tá? Essa regra das fases de Gibbs, então, ela relaciona essa variância com o número de fases, que a gente já viu ontem, que é representado pela letra P, e também com o número de componentes, que aqui é representado pela letra C. Nesse caso, é bem intuitivo, né? C de componente, né? P de fases, vem lá do inglês, né? Phases, e o F aqui, na verdade, vem do latim, então não tem nada a ver nem mesmo com o inglês, tá? Então, o que essa regra das fases de Gibbs serve pra gente? Vamos imaginar, então, que a gente tem um sistema com C igual a 1, ou seja, eu tenho um componente puro, água, por exemplo, numa dada pressão e temperatura, onde, para esse componente, as fases sólida e líquida coexistem. Como essas fases elas coexistem, elas estão em equilíbrio, eu posso escrever isso, olha só. O potencial químico da fase sólida, numa determinada T e P, é igual ao potencial químico da fase líquida, nessa mesma T e P. Por que eu escrevo isso? Ora, eu falei que o sistema está em equilíbrio. Quando o sistema está em equilíbrio, ΔG ou ΔMi é igual a zero, ou seja, os potenciais químicos são os mesmos, tá? Então, para ver, então, como é que funciona esse equilíbrio aqui, já que a gente está falando de fase sólida e líquida coexistindo, a gente tem que olhar para a curva de equilíbrio sólido-líquido.
E aqui eu vou invocar aquele diagrama de fases hipotético mais uma vez. Vamos olhar aqui, então, essa curva de equilíbrio sólido-líquido, tá? Para um sistema de um componente. Então, olha só, se eu souber, por exemplo, a pressão, eu falo para vocês, olha, a pressão do sistema é X'. Automaticamente, eu consigo, então, saber qual é a temperatura correspondente. Por quê? Porque numa dada pressão, onde as fases sólida e líquida coexistem. Aonde é que isso acontece? Só em cima da linha de equilíbrio sólido-líquido, como a gente viu lá atrás. Então, nessa pressão aqui, as duas fases sólida e líquida só podem coexistir nessa temperatura hipotética aqui. E se a pressão for x duas linhas? A mesma coisa, olha só. Eu vou traçar uma linha até tocar na curva de equilíbrio sólido-líquido, onde as duas fases coexistem. Em qual temperatura que essa coexistência de fases ocorre? É só eu olhar aqui no eixo x. Ou seja, essa análise me indica que se eu tiver um sistema com um componente e duas fases em equilíbrio, a variância é igual a 1. Ou seja, eu preciso só de uma variável para definir o sistema. Se eu sei a pressão, automaticamente olhando no gráfico, eu consigo ler a temperatura. Se eu tenho a temperatura, automaticamente olhando no gráfico, eu consigo saber qual é a pressão no qual essas duas fases, sólida e líquida, coexistem. Então, eu digo que F, a variância, é igual a 1. Eu só preciso de uma variável, de um parâmetro para caracterizar o meu sistema. Com o gráfico em mãos, se eu souber a pressão, eu leio a temperatura, ou se eu souber a temperatura, eu consigo, então, ler a pressão. Por isso, então, eu digo que F, a variância, é igual a 1 para um sistema de um componente com duas fases em equilíbrio. Tá bom? Bom, e se eu tenho ainda um componente apenas, água, nesse nosso exemplo hipotético, mas agora eu não tenho duas fases em equilíbrio. Eu não tenho água sólida e água líquida coexistindo. Eu tenho apenas água sólida. Bom, a gente sabe que o sólido coexiste em toda essa região aqui, né? E eu falo para vocês, olha, em que pressão e temperatura eu tenho a fase sólida da água? Nossa, professor, mas aí é difícil, é toda essa região aqui. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui. Não dá, né? Eu preciso de mais informações, né? Porque, por exemplo, se o senhor me der a pressão, falar que a pressão é essa aqui, onde está o meu cursor, pode ser em toda essa faixa de temperatura aqui. Se o senhor falar que é nessa temperatura aqui, pode ser em toda essa faixa de pressão. Então, se eu tiver só uma variável, temperatura ou pressão, eu não consigo caracterizar o sistema. Eu não consigo marcar um ponto no diagrama e falar, olha, essa fase existe aqui. Ou seja, quando eu tenho C, o número de componentes igual a 1, e P, o número de fases igual a 1, eu preciso de duas variáveis para caracterizar o sistema. Eu preciso saber muito bem qual é a temperatura e qual é a pressão. Só assim eu consigo marcar aqui no diagrama um determinado ponto e então investigar um pouco mais esse ponto.